Abra a Bíblia comigo em Atos 3, versículo 6. Ou melhor, a partir do versículo 1, para você ter uma compreensão melhor. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Grava isso, diga comigo: olha para nós. Mais forte: olha para nós. Isso, obrigado, Deus abençoe, Dar. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, repita comigo: saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles, no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por esse milagre? Glórias a Deus, glórias a Deus. Amado, aqui é um texto muito conhecido. Aqui está Pedro, aqui está João, e eles estão subindo ao templo. Eles estão indo fazer o que? Orar. Eles estão indo qual hora? A hora nona. A hora nona era às 15 horas da tarde. Aleluia. 15 horas da tarde eles estavam subindo para ir à igreja orar. E todo judeu, era esse horário que o judeu ia orar no templo. E o que eles iam fazer ali? Responda comigo, hoje você vai participar comigo, amém? Quero te fazer a pergunta: o que eles foram fazer no templo? Diga bem forte: orar. Mas aqui no verso 2 está escrito o seguinte: que era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Eu tenho uma pergunta para você: ele nasceu coxo ou ele se tornou coxo? Ele nasceu coxo, ele não se tornou coxo. Porque uma coisa, querido, é se tornar coxo. Por exemplo, alguém já ouviu falar da história de Mefibosete? Mefibosete era da família real de Jonatas. Então a sua ama foi pegar ele, deixou o menino cair, e ele ficou coxo. Então, por causa da queda, Mefibosete ficou paralítico. Outro exemplo aqui, Bartimeu. Quem lembra do Bartimeu, filho de Timeu? Lá em Marcos 10, que conta essa história, a partir do verso 46. Bartimeu, ele não era cego de nascença. Bartimeu, ele foi cegado. Esse é um exemplo, querido. E o fato dele não ser cego de nascença, que Jesus na frente de Bartimeu pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E a resposta dele em Marcos 10, 51 foi: que eu torne a ver. Então, querido, isso indica aqui que Bartimeu, ele enxergou na sua vida. Indica que Mefibosete, ele andava, ele era um menino normal. Quando ele caiu, ele ficou coxo. Existem personagens na Bíblia que ao longo do tempo adquiriram problemas. E também existem pessoas na Bíblia que nasceram com um problema. E esse coxo aqui que nós estamos falando, ele nasceu com um problema. Ele não sabe e não sabia o que é dar passos na vida. Ele não sabe o que é dar um passo com estabilidade. Ele não sabia o que era ficar de pé. E a Bíblia fala no verso 2:
Note comigo. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. Olha só a outra parte. O qual todos os dias colocavam ele à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola. Querido, fique muito atento. Eu quero fazer outra pergunta para você. Ele vai na porta do templo sozinho? Não. Ele era carregado pelas pessoas. Ele era conduzido pelas pessoas. E se você dá uma olhada aqui, você percebe que ele não é carregado uma vez. O texto fala que ele era levado no templo todos os dias. E nesse verso está escrito coisas aqui importantes nessa passagem bíblica que a gente pode aplicar em nossas vidas. Não era de vez em quando que ele estava ali, ele era colocado todos os dias. Ele era levado lá todos os dias. Para quê, queridos? Para que ele estava sendo levado ali? Para pedir esmolas, para pedir dinheiro. Então nós estamos falando aqui de uma empresa. Você vai entender. Amados, ele é levado todos os dias para pedir esmolas. Se ele não ganhasse dinheiro na porta do templo, você acha que as pessoas que levavam ele todo dia iriam levar ele de novo? Não. Por quê? Porque aquele lugar, aquele local era um bom lugar, e aquele homem era rentável, aquele homem dava lucro. E ele estava sendo carregado todos os dias apenas para fazer o seguinte: pedir esmolas. E se ele é levado todos os dias ali, porque ali era um ponto bom, e o local ali era um local estratégico. E queridos, eu quero dizer para você, por que as pessoas passavam por ali? Naquele lugar eles estavam indo orar, e eles eram movidos por um espírito solidário, eles eram movidos por compaixão, e eles estavam indo para o templo fazer algo de Deus, eles estavam indo orar, e aquele ambiente era um ambiente abençoado, um ambiente de Deus, e ele estava ali para pedir oração. Sim ou não? Aquele homem, aquele coxo estava ali para pedir oração? Não, ele estava ali para ficar de pé? Não. Todos os dias ele estava sendo levado à porta do templo. Para quê? Para pedir esmolas. Mas o correto não seria o seguinte: quando alguém passasse para ir para a oração, ele falasse assim: ó, alguém aí pode orar por mim? Aleluia! Já que ele estava num ambiente de espiritualidade. Estou falando aqui de um paralítico que está no ambiente certo, só que com a motivação errada. Ele não está ali presente para pedir oração, ele não está ali presente para falar para alguém assim: ora lá para que o Deus de Israel faça com que eu fique de pé. Ele está ali para pedir o que mesmo? Esmolas. Entenda uma coisa: este paralítico representa uma geração que está até no ambiente certo, mas com a motivação errada. Queridos, o certo seria o seguinte: ele estar ali pedindo dinheiro? Não, o certo era ele estar ali falando o seguinte: eu quero levantar, eu quero sair dessa situação, eu quero mudar de vida, eu quero sair dessa condição, porque eu não fui criado para ser assim. E a lei da época proibia a entrada de paralíticos no templo, de alguém que tivesse alguma deformidade. E o correto era ele dizer o seguinte: olha, já que eu não posso entrar, vocês que vão entrar para o templo, orem por mim, peçam para Deus me levantar. Só que ele, querido, não está ali pedindo oração, ele está ali pedindo esmolas. Entenda uma coisa, querido, estamos aqui na igreja, e esse lugar é o lugar certo, sim ou não? Esse lugar é o certo, sim ou não?
mas muitas das vezes nós estamos indo na igreja apenas por causa de uma necessidade e não por causa de Deus. E o propósito de você estar na casa do Pai é para que Ele seja adorado, é para que Ele seja glorificado, porque Ele pode dar muito mais do que você pede, muito mais do que você imagina, porque esse é o Deus. Aleluia! E nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nos motiva. Entenda uma coisa, querido, porque Deus, Ele olha o que nos motiva. Para Deus o que vale é o que motiva o meu coração. E qual é a nossa motivação? A proposta daquele homem que estava na porta do templo, ela foi revelada. Versículo 3 diz assim: e ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Entenda uma coisa, querido, repita comigo: o propósito é maior do que as minhas necessidades. Diga bem forte: o propósito de Deus é maior do que as minhas necessidades. A boca, ela fala o que o coração está cheio. E querido, entenda uma coisa: quando aquele homem pede esmola, ele revela a sua intenção de estar ali. Todos os dias ele era levado ali para ganhar dinheiro, para arrecadar. Eu quero te fazer uma pergunta: na sua opinião, quem leva ele todos os dias para pedir esmolas, queria que aquele homem fosse curado? Uau, essa igreja, o povo é abençoado. Por quê? Por que eles não queriam que aquele homem fosse curado? Porque ele dava lucro. Então você está dizendo para mim, concordando comigo, que para os outros lucrarem, algumas pessoas têm que ficar no chão? Deus não vai permitir, querido, entenda uma coisa: por que aquele homem foi curado? Porque Deus não vai permitir que o diabo cresça na sua fraqueza. Eu vou falar de novo, acho que você não entendeu. Deus não vai permitir que ninguém cresça na sua dor, na sua fraqueza. Deus é Deus de milagres. Deus não vai permitir que o diabo tenha sucesso e que você fique o resto da sua vida mendigando coisas que são passageiras, coisas que são momentâneas. Deus está chamando a sua igreja para andar e para viver no propósito dEle. Aleluia! Eu quero comentar com vocês hoje sobre essa ministração que falou muito forte comigo nesse dia. A primeira mensagem de Pedro, a primeira palavra de Pedro para aquele homem que pediu dinheiro, que pediu esmolas. Versículo 4 diz assim: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: o quê? Olhe para nós. Imagina comigo, se o paralítico estivesse olhando para Pedro, havia necessidade de Pedro falar para ele: olha para nós? Não, porque o paralítico não estava olhando para eles. Ele estava, sabe como? De cabeça baixa, olhando para o chão. Pedro e João, eles dizem uma mensagem para ele dizendo o seguinte: olha para mim, olha para nós. O que o paralítico tinha que fazer? O que? Levantar a cabeça. Então, quer dizer que antes de Deus dizer para mim e para você: levanta e anda, Ele quer mudar a sua postura.
Antes de Deus dizer levanta e anda, a mensagem é o seguinte: olha para nós. Sabe por quê? Fala assim, por quê, pastor? Porque antes de Deus mudar a sua realidade, Ele vai mudar a sua postura. Antes de Deus mudar a sua realidade, Ele vai mudar, querido, o seu comportamento. Antes de Deus mudar a sua realidade, Deus está interessado em mudar o nosso comportamento, a nossa postura. Aleluia! Porque se você quer que Deus mude a sua história, você tem que deixar Ele mudar a sua postura. Fala assim para o teu irmão: mude a sua postura. Fala assim para o teu irmão: mude a postura da sua cabeça. Quem está entendendo? Fala para ele assim: para de olhar para baixo, meu querido. Fala para ele: olha para cima. Fala para ele assim: ano novo, nova postura. Quem lembra disso? Ano novo, nova postura. Amado, para Deus mudar a sua história, mude a postura da sua cabeça, mude a forma que você pensa, mude o jeito que você imagina, porque assim como imagina, a tua alma será, assim como você pensa, você será. Mas nós estamos aqui para mudar, e mudar para melhor. Deus quer mudar a tua vida, a minha vida, e o que Ele pede para nós, para mim, para você é: olhem para mim. Tem alguém aqui? 2021 é ano de mudar a postura. Todos os dias aquele homem estava ali, na mesma posição, todo dia, cabeça baixa. Me dá um dinheiro aí. Todos os dias ele estava ali, cabeça baixa. Me dá um dinheiro aí. A Bíblia conta a história. Alguém já ouviu falar da história da mulher curvada? Lucas 13:11. Abre comigo, por favor. Lucas capítulo 13, versículo 11. Aleluia. Diga glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Depois e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Ei, aquela mulher estava enferma. A Bíblia fala que há 18 anos e ela não podia se endireitar. Ela estava o quê? Encurvada. Ela estava o quê? Encurvada. Está vendo aqui? Você já ficou nessa posição? Se você estiver nessa posição, fica desconfortável, você concorda? Você consegue olhar o teto? Não. Por quê? Porque essa é uma posição encurvada. E Jesus disse o seguinte: que aquela doença não era uma doença comum, que aquela situação era por causa de demônios. E todas as vezes que o diabo prende alguém na vida espiritual, queridos, a pessoa sabe como que ela fica? Assim, encurvada. Ela não consegue olhar para cima. Entenda uma coisa: a possibilidade, ou seja, a vontade do inimigo é impedir que você olhe para cima, que você levante a cabeça. O diabo, ele não está preocupado, querido, com o carro novo que você dirige. O diabo não está preocupado com a casa grande que você tem. O diabo está preocupado com uma coisa: se você consegue olhar para Deus ou não. Aleluia. Porque o plano original de Deus, Deus criou o homem para Ele. Posso ouvir um aleluia? Deus criou o homem para Ele. Deus criou você para Ele, aleluia, diga amém. Deus criou Adão, Deus
Deus criou Eva para quê, queridos? Para o louvor dele, para a glória do nome dele. E o diabo quer que o homem viva olhando para baixo. E sabe o que acontece com quem vive olhando para baixo? Ele se prende nas coisas que são da terra, ele não consegue olhar para cima, ele só olha para a vida dele. Como um homem que está preso, só fica olhando para baixo, só fica olhando para a terra, então ele fica limitado, como aquele homem vivia olhando para baixo. E Pedro olha para ele e fala assim: olha para nós, porque Deus queria tirar aquele homem daquela situação. Entenda uma coisa, eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, talvez alguma situação tenha feito você olhar para baixo. O Senhor te convida essa noite a olhar para cima. O Senhor convida você essa noite a olhar para Ele. O Senhor convida você nessa noite a parar de olhar para o seu problema, a parar de olhar para a situação e começar a olhar para Ele. A Bíblia diz: eleve os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu, o Criador da terra. Lembra de Abraão? Deus prometeu fazer ele próspero, Deus prometeu fazer ele uma grande nação, só que a sua mulher era estéril, ele não podia ter filhos. E a Bíblia fala em Gênesis 15, o Senhor aparece a Abraão, o Senhor se manifesta e diz para ele: Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo, eu sou a tua herança, eu sou o teu grandíssimo galardão. Então Abraão olha para Deus, acho que no versículo 2, então disse Abraão: Senhor Deus, o que o Senhor vai me dar, pois eu ando sem filhos. E ele começa a dar uma ideia para Deus, ele começa a sugerir algo para Deus, ou seja, ele começa a arrombar a porta que Deus não abriu. Quem está entendendo? Ele começa a falar: Deus, eu tenho um criado, eu tenho um mordomo, ele se chama Eliezer, ele vai ser o herdeiro da minha herança. Deus disse para ele, sabe o que? Versículo 3, Deus disse mais a Abraão: não. Deus diz não para a sugestão que você dá para Ele, porque o que Ele prometeu Ele cumpre. Deus diz não para a sua sugestão, porque afinal de contas quem está olhando para a terra só vê aqui embaixo. E Abraão ficava dentro da tenda, olhando só para os pés dele, olhando só para aquilo que ele não tinha. Sabe o que Deus faz? Versículo 5: então levou para fora e disse: olha agora para os pés. Olha para os pés. Olha para onde? Olha para o céu aí, olha para o céu. Consegue olhar para o céu? Olha para cima. Para olhar para cima você tem que fazer o quê? Levantar, mudar a postura. Ei, enquanto ele estava lá dentro da tenda, olhando o que ele não tinha, Deus não estava preocupado em dar aquilo que era necessidade para ele. Deus estava preocupado com a postura da cabeça dele. Deus estava olhando para Abraão e falando assim: Abraão, você quer isso que eu te prometi? Eu vou dar, vai recebendo, irmão, eu vou dar, pode passar o tempo, eu vou dar para você o que eu te prometi. Mas uma coisa eu quero que você faça: pare de olhar para a terra, pare de olhar para o que você não tem e comece a olhar para o céu. Comece a olhar para o céu. Amado, Deus se manifesta para Abraão e diz o seguinte: olha para cima, mostra para o diabo. Se você não pegar, eu vou aí do teu lado te chacoalhar. Mostra para o diabo, Abraão, que quem tem promessa tem que ficar olhando para cima. Aleluia, aleluia. Amado, Deus quer mudar a sua postura em 2021. Será um ano de muita bênção,
bênção, será um ano de realizações de promessa, mas comece primeiro a olhar para Deus, a olhar para cima, a renunciar aquilo que você vivia só olhando. 2020, a gente ficou o 2020 o ano inteirinho. Esse ano acabou. É verdade ou não é? Esse ano não dá para fazer nada, esse ano é como um ano perdido. Quero dizer uma coisa para você: 2021, esse ano vai ser um ano diferente. Esse ano vai ser um ano na qual Deus vai fazer muitas coisas, mas para Deus mudar a nossa realidade, nós precisamos mudar a nossa postura. Atos 3:5 diz assim: e olhou para eles, e olhou para eles. Olha o que acontece quando alguém levanta a cabeça. A Bíblia fala, e olhou para eles o quê? Tem alguém aqui esperando receber deles? Quando alguém levanta a cabeça, sabe o que acontece? Nasce a esperança. Quando alguém levanta a cabeça, nasce a expectativa. Quando ele muda a postura, nasce a esperança. Ele olhou para eles, leia comigo. Ele estava esperando receber alguma coisa. Diga comigo, alguma coisa. Alguma coisa não define o destino dele, você concorda? Alguma coisa não constrói o futuro dele, você concorda? Ele estava esperando receber alguma coisa, mas Deus tinha para ele, o que Deus tinha para ele era maior que qualquer coisa. O que Deus tem para você é muito maior do que você está esperando. E talvez você entrou por essas portas esperando alguma coisa para 2021. Eu vim aqui dizer para você: Deus vai superar a sua expectativa nesse ano. Deus vai superar aquilo que você está esperando para esse ano. Vou falar de novo até alguém pegar. Deus vai superar as suas expectativas, porque a Bíblia diz em Efésios 3:20: dele, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, do que pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Deus vai superar a tua expectativa. Fala para o teu irmão: Deus vai superar a tua expectativa esse ano. Se preparem, Deus vai fazer muito mais que você está esperando. Amado, você tem um Deus que não vai te deixar, aleluia. Você tem um Deus que está contigo. O paralítico estava esperando receber o quê? Repita comigo: alguma coisa. Amado, ele nem imaginava o que Deus tinha para ele. Não é qualquer coisa. Aquele paralítico estava esperando receber alguma coisa. E sabe o que Pedro fala para ele? Atos 6:6. Pedro fala para ele o seguinte: olha, eu não tenho prata, eu não tenho o quê? Pedro falou que não tinha prata e, certo? Então Pedro não tem o que ele quer. Quem concorda comigo? Então Pedro não tem o que ele quer. O que ele queria? Esmola. Sim ou não? Pedro não tem o que ele quer. Sabe por quê? Porque nem sempre Deus nos dará o que queremos. Nem sempre Deus nos dará o que queremos, porque nem sempre o que queremos vai nos levantar. O que aquele homem quer? Dinheiro. Pedro vai dar dinheiro para ele? Pedro deu dinheiro para ele, irmão? Amado, imagina um coxo aqui na frente.
Imagina ele recebendo dinheiro. Ele está ali todos os dias por causa do ganho do dinheiro. Se você colocar 100 reais na mão daquele coxo, ele pode ficar feliz, ele pode falar: opa, bati a minha meta do dia. Opa, meu ano vai ser diferente. Porque tem gente que vive pelos resultados. E quando as coisas não vão bem, abandonam a Deus. Olha a revelação. O dinheiro que ele pega na mão poderia dar uma sensação de segurança, sim ou não? Poderia dar uma sensação de alegria, sim ou não? Alguém já ouviu falar de alguém que ficou milionário? E depois de anos você viu na televisão: olha o que aconteceu com o milionário. Alguém já viu? Alguém já viu algum documentário assim? Olha aquele cantor, lembra daquele cantor famoso? Lembra daquele cantor, posso falar, dos Menudos, quem lembra? Depois você viu o que aconteceu? Porque o dinheiro não muda o nosso destino. O dinheiro não muda o nosso destino. Olha a revelação tremenda. O dinheiro pode dar uma sensação de tranquilidade. O dinheiro nas mãos daquele homem não mudava nada. Ele continuaria coxo. O que eu recebo na minha mão, eu posso ganhar todo o dinheiro. Isso só me ilude. Mas quando eu olho para as minhas pernas, eu vejo que nada mudou. O que ele queria ali era apenas maquiar a situação. Alguém já ouviu falar que a maquiagem transforma? Quem já ouviu falar? Alguém já ouviu falar? Parece que ninguém ouviu falar. Alguém já ouviu falar que a maquiagem transforma? Você sabia que não? A maquiagem só esconde por um tempo, porque maquiar é mais fácil, não é verdade? Aleluia. E tem gente que não salta na vida, porque prefere maquiar, viver de aparência. Mas entenda uma coisa: o que ele tem nas mãos não levanta ele, porque às vezes Deus não dá o que nós queremos, Deus dá o que a gente precisa. Porque às vezes aquilo que nós queremos não muda o nosso futuro. Porque você pode ter todas as coisas, você pode conquistar todas as coisas e perder a sua alma. E o que Deus quer essa noite é dizer para você que o propósito dele na tua vida é muito elevado, é maior do que a sua necessidade, é maior do que aquilo que você precisa. Ele pode fazer o que eu preciso? Sim, Senhor. A Bíblia fala: pede e recebe. O que bate na porta, a porta se abre. Mas que a sua motivação de estar diante dele não seja apenas para pedir, mas que seja para dar honra, para dar glória àquele que vive, àquele que ressuscitou, àquele que tem um propósito para a tua família. Todo mundo que vive em função do dinheiro pode até conseguir migalhas, mas não vai viver o propósito. E quando eu leio a Bíblia, eu vejo homens e vejo mulheres que viveram e que morreram por um propósito. Fala assim para o teu irmão: quando você vive o propósito, fala para ele, quando você vive o propósito de Deus, Deus supre as suas necessidades. A Bíblia diz, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as coisas que aquele homem estava pedindo, ele estava esperando receber alguma coisa. E Pedro deu para ele o que ele queria? Não. Pedro deu aquilo que ele tinha. Sabe o que ele tinha? Jesus. Aleluia.
E eu te pergunto: o que te move? A sua necessidade ou o propósito de Deus? Quanto maior for a sua entrega para o propósito, maior será o que Deus tem para você, meu irmão. Aleluia! Não saia do propósito. Quem lembra de Davi? Vocês lembram que Davi adulterou? Quem lembra disso? Que Davi pecou, que ele caiu? Quem lembra disso? O que você lembra quando ouve falar do nome de Davi? Davi derrubou Golias. Na verdade, a primeira coisa que vem: Davi derrubou Golias, mas Davi caiu também. Só que a queda de Davi não foi no ato do adultério. Sabe quando foi a queda de Davi? A Bíblia fala em 2 Samuel 11:1, no tempo em que os reis saíam para a batalha, no tempo em que os reis saíam para as guerras. Sabe o que Davi fez? Davi decidiu ficar no palácio. Davi decidiu suprir a sua necessidade. Davi abriu mão do propósito e foi curtir a vida dele. E naquele momento de dar uma curtida, aquele momento de ficar fez ele perder o propósito. Mas graças a Deus, Davi se arrependeu, Davi voltou para o propósito, e Deus fez dele um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Deus quer fazer você uma mulher segundo o coração de Deus. Posso ouvir um amém? Deus quer fazer você um homem segundo o coração de Deus. Ainda que você em algum ponto da tua vida tenha saído do propósito por causa de uma necessidade sua, quer dizer para você que Deus está alinhando seu coração e dizendo para você: o meu propósito para a tua vida continua de pé. Aleluia. Amado, a queda de Davi iniciou do lado de dentro. E amado, é fácil deixar de lado aquilo que a gente quer? Não é fácil. Não é fácil, porque o reino não fala de facilidade, o reino fala de possibilidade. Quando Jesus disse em Mateus 16:24, Jesus diz o seguinte: quem quer vir após mim, renuncie. 2021 é um ano da renúncia, é o ano da gente viver nas possibilidades de Deus, é o ano da gente trocar aquilo que é momentâneo por aquilo que é eterno. 2021 é um ano que Deus vai mover nossas vidas para andar no propósito dele. Posso ouvir um amém? Amados, enquanto aquele homem, aquele coxo, estava com a sua postura baixa, enquanto ele só vivia em função do dinheiro, ele não conseguiu dar um salto na vida dele. Pastor, por que a minha vida não muda? Por que minha realidade não muda? Porque muitas das vezes trocamos o propósito pela necessidade. Quem está entendendo? A vontade do coxo era receber, ele estava esperando receber alguma. Aleluia. Deus está abrindo uma porta hoje para você, meu irmão. Deus está abrindo uma porta para você, homem e mulher de Deus. Amados, Deus está abrindo uma porta para você. Decida hoje andar no propósito de Deus. Lembra de Noé? Deus fala para Noé: Noé, constrói uma arca. Noé tinha família? Tinha família. Você pensa que foi fácil para Noé fazer aquele pequeno barco? Noé teve que envolver a família inteira para ajudar ele. Uau! Quando um homem vive no propósito de Deus, toda a sua casa está envolvida. Tem alguém recebendo aqui? Quando uma mulher, quando o homem anda no propósito de Deus, toda a sua família está envolvida. Foi isso que Josué disse em Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você está aqui hoje, eu não sei como está o seu coração, mas eu sei que Deus está cercando a sua vida. Sabe por que você está aqui? É propósito de Deus.
Deus quer te abençoar. Deus quer fazer seu 2021 diferente. Deus quer fazer o seu 2021 grande, nobre. Deus quer fazer você nobre, grande, porque Ele é grande, amém? Abraão, de idade avançada, Deus fala para ele: Abraão, saia da sua terra, saia da sua parentela. Você acha que foi fácil para Abraão? Abraão já estava de idade, Abraão já estava rico, porque afinal de contas, Abraão era filho de um homem chamado Terar. Terar, se você for estudar na Bíblia, era um homem muito rico. Sabe o que Deus falou para ele? Saia do meio da sua família, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, você vai para o lugar que você nunca viu, Abraão. Sabe o que Abraão fez? Eu vou sair. Entenda uma coisa, querido, que Deus está falando para mim e para você. Se você quer viver novidade de vida, decida ouvir a voz do Deus invisível, que pode realizar na tua vida visível. Aleluia. Jesus, Ele andou no propósito. Quando Jesus está na cruz, todos estavam ali: Tu és o Rei dos Reis, desce daí, salva-te a ti mesmo. Sabe o que Jesus falou? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aí João olha e escreve a carta aos Filipenses, Filipenses 2, versículo 5. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não teve por usurpação querer ser igual a Deus, mas Ele tomou forma de servo, Ele se humilhou, Ele esvaziou-se a si mesmo e obedeceu até a morte, e morte de cruz, meu irmão. Se até Jesus abriu mão da sua glória, se até Jesus abriu mão daquilo que era para Ele muito bom, o que nós devemos fazer por causa dele que morreu por nós? Nós devemos, queridos, viver uma vida que agrada, uma vida que dá alegria para o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. O que o paralítico, aquilo que o paralítico queria era dinheiro, aquilo mudaria o seu destino? Não. Porque quando a gente morre, o dinheiro fica ainda para causar briga na família. Sim ou não? Eu venho dizer para você, o propósito de Deus é muito maior. Fala assim para o teu irmão: não viva por necessidade. Fala assim para o teu irmão: não viva por necessidade, viva por propósito. Deus vai dar grandes saltos na tua vida em 2021, meu irmão. Para muitos 2020 foi um ano de percas, mas 2021, Deus pode fazer da sua história uma história de saltos de alegria. Aleluia. Estou encerrando, queridos. Pedro disse assim em Atos 3:6. E disse Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Amado, Pedro deu o que ele queria? Não. Sabe por quê? Porque Deus não queria ver aquele homem mendigando. Pegou aí? Deus não deu o que aquele homem queria, porque o que Deus tinha para ele era maior. Fala para o teu irmão: irmão, fala assim para ele: irmão, você entendeu? Não, irmão, você entendeu que às vezes, fala para ele que às vezes Deus não dá o que você pede, porque Deus quer te dar algo melhor. Deus colocou ele de pé para ele ter condições. Ou seja, eu não vou dar dinheiro para você, eu não vou dar ouro para você, homem. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou colocar você de pé para que você tenha condições de ter o que você precisa. Ou seja, se eu dar o que você está necessitando, vai passar.
Entenda uma coisa que Deus quer fazer conosco: Deus quer nos levantar, Deus quer fazer a gente andar, Deus quer fazer a gente movimentar, porque dar aquilo que a gente precisa. Tem pessoas que é assim: vem na igreja, busca o Senhor, Deus dá o que a pessoa quer, sabe o que ela faz? Sai. Por quê? A motivação estava naquilo que Deus poderia dar. E às vezes Deus não dá, porque Ele conhece a nossa motivação. Quem está pegando aí, aleluia. O que eu tenho eu te dou. Aquele homem nunca havia andado. Sabe o que ele fez? Olha que tremendo isso, queridos. E olhou para eles esperando receber alguma coisa em troca. Verso 7. E tomando pela mão direita, o levantou. O que Pedro fez? Levantou ele. Talvez você nunca andou na presença de Deus. Quero dizer para você que Deus vai ajudar você a se levantar. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. Deus vai ajudar você até você ter firmeza, até você conseguir ficar de pé sozinho. Fala para o teu irmão, aleluia. Verso 8, quero que todos falem bem alto comigo. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia, aleluia. Vocês são muito inteligentes. Se eu perguntar, vocês respondem na hora. Eu quero fazer uma pergunta: qual foi o primeiro lugar que ele entrou depois que ele foi curado? Não foi na casa dele? Fala assim: não foi, pastor. Fala, por quê, pastor? Pergunta. Porque a força porque a força que Deus dá para os meus pés não pode me afastar do altar dele. Amado, talvez alguém falou para ele assim: olha, homem, você vivia mendigando, agora você está andando. Sabe o que você faz? Vai para a praia. Não, sabe o que você faz? Vai para a casa dos seus amigos. Sabe o que você faz? Vai jogar bola com a gente. Aleluia. Sabe o que você faz? Faz uma viagem, vai curtir a vida. E aquele homem deve ter respondido o seguinte: eu não posso. Eu não posso. E por que ele não pode? Porque eu sei quem me levantou. Por que eu estou todos os dias na casa do Senhor? Porque eu sei de onde Deus me tirou. Por que eu estou no templo, saltando, cantando, louvando a Deus? Porque eu sei como eu era, vivia na mesma condição, cabeça baixa, pedindo esmola. Mas um dia Deus colocou um Pedro na minha vida, que me ajudou a fortalecer minhas pernas na fé, que me ajudou a levantar, que me ajudou e falou assim: vamos caminhar juntos. Porque um dia Deus colocou um João na minha vida, que disse assim: eu vou dar o que você precisa, não o que você quer. Eu vou dar Jesus. Eu tenho Jesus, então eu vou dar o que eu tenho. Eu vou dar o que eu tenho de melhor. Entenda uma coisa, querido: Deus está te oferecendo hoje uma nova oportunidade para que você dê saltos na tua vida. Atos 3:8. Aquele homem estava o quê? Andando, saltando, louvando a Deus. Ele não entrou lá para falar assim: quem me viu passar na prova não me ajudou. Ele não entrou lá para falar assim: olha eu aqui, vocês não me ajudou, né? Vocês não me deram esmola, mas eu estou de pé agora. Está vendo?
Consegui. Ele não estava assim. A Bíblia diz o seguinte, eu quero encerrar com esse versículo, depois você põe esse louvor aí que está no fundo musical, por favor. A Bíblia está escrito, versículo 9: e todo povo viu andar e louvar a Deus. Eu quero dizer o seguinte para você, meu irmão: as pessoas vão olhar para você e vão ver o que Deus está fazendo na sua vida. Todos vão olhar para a tua vida e vai ver o salto que você vai dar. As pessoas vão olhar para você e vão dizer o seguinte: como você conseguiu? Sabe o que você vai falar? Não foi eu, foi Ele. Porque dele, para Ele, são todas as coisas. Esse é o meu Deus que me tira da sarjeta e me coloca no trono. Porque Deus ergue do monturo, levanta do pó o necessitado e faz assentar entre os príncipes. Deus coloca você na mesa, Deus coloca uma roupa real para você, e Deus fala assim: você é meu. Vamos ficar de pé, queridos. Você é meu. Você precisa lutar contra as vozes que dizem que não vai. Esse ano de 2021 vai ser um ano de realidades mudadas. Esse é um ano que Deus vai dizer para você: você é meu amado, você é minha amada. Esse é o ano que o Senhor vai olhar para você e vai falar assim: levanta, anda, olha para mim. Levante e ande em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Eu quero que você hoje agradeça.